Bom dia, gente. Estamos começando aqui mais uma semana, uma live aqui no Instagram das nossas 7 semanas, nossa campanha Intimidade com o Espírito. Então, antes de mais nada, já queria deixar aqui para todos os que vão, inclusive, assistir depois, né? Que nós temos lá na bio do Instagram um guia completo para você acompanhar essas 7 semanas, tá bem? Bom dia a todos, bom dia, o pessoal está chegando aos poucos aí, mas nós já vamos começar porque nós temos um tempo curto aqui e o texto que nós vamos ver hoje, nós estamos aqui estudando Atos, né, nessas lives do Instagram, nos sábados pela manhã, e são textos muito ricos, muito completos, tem muita história e a gente precisa sintetizar isso aqui. Então eu vou, especialmente esses capítulos que nós vamos ver hoje, do 17 ao 21, são capítulos com muita história, tá bem? Então eu vou já começar aqui com a leitura do texto, mas só então lembrando a todos que na bio do Instagram aqui da Yacht Church você tem lá o guia para todas as semanas. Nós estamos na 5ª semana, essa semana falamos sobre contemplação, semana que vem vamos falar sobre jejum, tá bem? E você vai ter lá todo o guia de como fazer, leituras diárias, a programação que nós fazemos através do YouTube, do Zoom também, do Instagram, tudo está ali na bio da Yacht Church, você encontra ali esse guia com todas as informações. Então, vamos começar aqui com o nosso texto de Atos. Amém? Nós vamos falar aqui hoje sobre os capítulos 17 até o 21. São 5 capítulos, então eu vou um pouquinho mais rápido aqui para a gente conseguir dar conta de falar sobre tanta riqueza que tem nesse texto aqui. Amém? Vou começar lendo para vocês aqui o capítulo 17, tá bom? E aí a gente vai comentar aqui as coisas mais importantes. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu vou parar aqui um instante só para fazer um comentário, então, tá bem? É impressionante como a vida de Paulo era isso daqui. Era chegar numa cidade, ele procurava uma sinagoga geralmente, porque ali havia pessoas então com quem ele tinha um ponto de contato para começar a pregar o Evangelho, pessoas que conheciam a promessa da vinda do Messias, e ele ia ali anunciar então que Jesus era o Messias que tinha chegado. Sempre existiam conversões, sempre existia adesão, ele passava algum tempo, às vezes algumas semanas, às vezes meses, naquele local, dependendo da direção que o Espírito dava de cidade em cidade, né? E sempre havia então algumas conversões, um grande número, e havia também uma grande oposição. Então o Evangelho sempre provoca mudança, ele provoca reação. Ou as pessoas vão aderir, ou elas vão muitas vezes até se tornar perseguidoras. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho pregado na sua essência, ele vai provocar reações. Ele incomoda, porque ele traz uma verdade absoluta, maravilhosa, que traz salvação, mas que também confronta a nossa religiosidade, confronta as nossas tradições, confronta muitas vezes até a maneira como as pessoas vivem e os ganhos que elas têm com aquele tipo de vida. Enfim, o Evangelho ele incomoda. E quando existe esse incômodo, algumas pessoas dizem, é isso que eu preciso, eu creio, eu vou buscar a Deus, eu preciso de Jesus, e aderindo ao Evangelho, eles se tornam
um novo incômodo para aqueles que estavam incomodados agora, né? Porque quando as pessoas aderiam ao Evangelho aqui, não era apenas assim dizer, ah, tá bom, eu gostei desse negócio, eu achei bacana esse pregador. Não, elas mudavam de vida, elas se tornavam discípulos, discípulos que iam passar a pregar o mesmo Evangelho com a mesma ousadia, no mesmo poder do Espírito. Então o Evangelho sempre trazia essa convulsão. Alguns se convertiam, se tornavam discípulos, pregadores do Evangelho, outros muitas vezes passavam a perseguir quem estava pregando o Evangelho. Isso vai acontecer por todo o texto aqui de Atos, toda a história da igreja, na verdade, né? E aqui o texto diz assim, a acusação contra eles, né? Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então eu oro para que você seja alguém que transtorne esse mundo também, amém? Que você tenha impacto nesse mundo, que a sua vida não seja uma vida sem efeito sobre a sociedade. Onde você está, na sua família, no ambiente de relacionamentos que você tem, profissional, enfim, em todo lugar, na sua cidade, que você seja alguém que, como eles disseram aqui, transtorne o mundo, mas não transtornar trazendo uma pregação intolerante, não transtornar trazendo confusão, trazendo problemas, trazendo o Evangelho. Se para essas pessoas o Evangelho é um problema, então tudo bem, mas que você seja alguém que leve o amor de Jesus, leve o poder de Jesus onde você estiver. Eu vou passar um pouquinho adiante aqui e falar sobre os bereanos, que esse é um texto bastante conhecido e interessante a gente falar sobre ele. O versículo 10 diz assim, e logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim, de sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Gente, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, aqueles irmãos, aqueles judeus ali na sinagoga em Bereia que receberam a palavra, o texto diz claramente, Lucas diz que eles foram mais nobres do que os outros, porque eles examinaram diariamente nas Escrituras se as coisas eram assim. Então aqui eu tenho duas coisas importantes para você. Em primeiro lugar, a superioridade da palavra sobre todas as coisas. A palavra é mais importante do que a igreja, do que o pregador. Você precisa sempre filtrar as coisas que você recebe pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós julgamos o alimento que estamos recebendo. Nenhuma igreja é perfeita, nenhum pastor é perfeito, nenhum pregador é perfeito, e nós precisamos ser considerados nobres, como aconteceu aqui em Bereia, no sentido de que você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala, nós precisamos sujeitar a nossa vida a isso. Não podemos permitir que a nossa tradição, que a nossa maneira de pensar, que qualquer tipo de filosofia humana seja mais importante do que a própria palavra de Deus. Não podemos permitir que filosofias modernas se interponham ao nosso entendimento da palavra de Deus. As Escrituras foram examinadas. Eles não tinham problema em questionar Paulo, desde que estivessem fundamentados na palavra. Eles examinavam na palavra para ver se o que Paulo estava dizendo realmente tinha fundamento. E tinha, e o relacionamento deles foi tranquilo, não houve nenhum conflito ali, porque Paulo realmente era um pregador que estava trazendo a palavra de Deus. Mas eles foram lá examinar. Eles foram olhar se era isso que a Bíblia dizia, né? Que as Escrituras diziam. E hoje nós precisamos recuperar isso, precisamos ser pessoas que amam a palavra, que conhecem a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que os últimos tempos seriam tempos difíceis. Quanto mais nós nos aproximamos da chegada do anticristo, do final dos tempos, a Bíblia diz que seriam tempos de muitos enganos, de muitos falsos profetas, e que haveria muita apostasia. Nós não podemos, diante de um cenário desse, que já está avisado, já está profetizado na Bíblia, a gente não pode ser inocente e viver
uma vida desligada dessas coisas, sem levar isso em conta. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ter essa ousadia de examinar na Bíblia. É realmente isso? É isso que a Bíblia diz? É essa a direção que Deus está nos dando na sua palavra? Porque é muito fácil, gente, a gente se perder e perder a essência das coisas, perder a essência do Evangelho. Nós estamos sempre procurando um novo avivamento, procurando uma nova revolução na vida da igreja, porque a gente percebe que facilmente os crentes, com o passar do tempo, sofrem influências do mundo, sofrem influência dos pregadores do seu tempo, da visão espiritual ou da visão social do seu tempo, e acabam sendo influenciados. Então nós precisamos filtrar tudo que está acontecendo na nossa vida, nós precisamos filtrar pela palavra de Deus. Amém? Então seja alguém que ame a Deus, que ame a palavra de Deus, estude, leia a sua Bíblia frequentemente, separe tempo para você se alimentar e ir direto na fonte. Amém? A segunda coisa que eu queria falar para você, além da superioridade da palavra, é sobre a maneira como nós nos aproximamos disso. Você vai perceber que aqui, em todos os próximos capítulos, nós vamos ver o grande embate do Evangelho é contra o pensamento intolerante. Por que eu estou falando disso aqui? Porque esses homens de Bereia, por exemplo, eles não foram intolerantes, eles foram confirmar, eles foram ler a Bíblia, eles foram ler as escrituras que eles possuíam, né? o Antigo Testamento, eles foram confirmar, eles foram examinar as coisas. Eles não partiram de uma ideia pré-concebida, eles foram estudar. Já os de Tessalônica perseguiram a Paulo lá e vieram aqui para Bereia para persegui-lo novamente. Ou seja, eram pessoas incapazes de fazer um autoexame, incapazes de ter um diálogo, incapazes de ouvir quem lhes trazia algum ensinamento, alguma novidade, algo que fosse fora daquilo que eles já estavam crendo. Então aqui nós percebemos claramente que existem, e é muito comum, eu diria que boa parte da população tem esse pensamento intolerante, que se manifesta na defesa exagerada das tradições, na maneira como você se fecha para o diálogo, como você não consegue ouvir quem pensa diferente, na maneira como nós reagimos muitas vezes com violência, com agressividade, diante de qualquer coisa que saia da nossa tradição. Nós vemos aqui em todos os capítulos de Atos a mesma história se repetindo. Paulo chega e prega porque alguns se convertem. Você pode pensar, uns vão dizer porque eram predestinados, outros vão dizer eles se converteram porque o coração deles era assim, assim. Eles tinham um coração aberto para ouvir. Aqueles que estavam fechados, bitolados nos seus pensamentos, que não admitiam nenhum tipo de confronto, não tiveram a ousadia que os de Bereia tiveram de ir ler, estudar as Escrituras para ver, conferir o que Paulo estava dizendo, se tinha sentido ou não. Né? Então eu quero dizer para você que durante toda a história da igreja isso aconteceu. Nós vimos depois, na época da Reforma, por exemplo, houve muitas histórias assim de muita perseguição, de morte, momentos assim muito tristes na história em que aqueles que estavam pregando a reforma foram perseguidos. Nós tivemos perseguição e o pensamento intolerante dentro da reforma, dentro da igreja protestante. Houve grupos que foram intolerantes em relação a outros, incapazes de simplesmente se juntar, conversar, pegar as escrituras e chegar a um entendimento e respeitar o pensamento diferente quando não concordavam. Então esse pensamento intolerante, ao meu ver, é a grande desgraça do mundo, gente. É a grande desgraça do mundo e você precisa examinar o seu coração para ver se você não está sendo influenciado por ele em algum momento. Aqui em Bereia nós tivemos um bom exemplo de pessoas que examinavam as escrituras, valorizavam a palavra de Deus e ao mesmo tempo não tinham um pensamento intolerante. Depois, seguindo adiante, Paulo prega Jesus em Atenas. Versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Aqui Paulo, vendo o exagero de idolatria que havia na cidade de Atenas,
ele não se limitou a começar a pregação ali na sinagoga, mas já foi logo para as praças pregar também a essas outras pessoas. E ali ele tem um discurso, então, em que ele se aproveita de uma situação onde havia ali uma homenagem a um Deus desconhecido. Os gregos eram tão cheios de idolatria que eles tinham medo, de repente, de ter esquecido algum Deus e fizeram uma estátua ao Deus desconhecido. E Paulo disse assim, é esse mesmo aqui que vocês não conhecem, que eu vou apresentar para vocês, e começou a pregar a respeito de Jesus ali. E o texto diz que algumas pessoas se converteram, mas não foi um resultado tão impressionante como em outros casos. Não houve tantas conversões ali como houve em outras cidades, em outros momentos em que Paulo pregou. O apóstolo Paulo o apóstolo Lamartine já pregou sobre isso e já contou como uma das maneiras como a gente entende isso é que talvez Paulo tentou usar muitos argumentos filosóficos ali, e em outros momentos então ele disse, olha, agora eu vou pregar no poder do Espírito realmente. Eu creio que também existe aqui a questão de que quando ele pregava começava pela sinagoga, havia ali já um grupo que conhecia a palavra e ele tinha um ponto de contato. Aqui não, aqui ele está pregando para incrédulos que tinham todo tipo de mistificações e o evangelho era algo absolutamente novo para eles. Mas aqui então você tem essa pregação de Paulo em Atenas. O versículo 32 em diante mostra que alguns creram. Diz, mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Ou seja, foram poucas pessoas entre os atenienses ali. Vamos para o capítulo 18? Capítulo 18 mostra Paulo e o seu ofício de fazer tendas. Ele se sustentava, ele recebia ofertas, obviamente, dos irmãos, mas ele se sustentava fabricando tendas também. E ele encontra ali um companheiro de profissão. Então nós vamos ver aqui, a partir do versículo 1. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tenda. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. A partir do versículo 5 nós vemos então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Bem, Paulo continuou pregando nas sinagogas, aproveitando as oportunidades que ele tinha, mas ele claramente aqui ele toma a decisão de dizer assim, olha, vocês estão rejeitando o Evangelho, vocês estão rejeitando o Messias, eu vou para os gentios, eu tenho o mundo inteiro para pregar. E quando nós lemos esses capítulos de Atos aqui, do capítulo 17 até o 21, é impressionante a quantidade de trabalho que Paulo foi capaz de fazer em tão pouco tempo. O texto é muito resumido, então às vezes de um versículo para outro você passa um ano e não percebe. Ele diz, olha, Paulo ficou aqui por 1 ano e meio e de repente já foi para outro lugar. Parece que ele está o tempo todo trocando de cidade. Não é assim. O texto é bem resumido e às vezes de um versículo para outro passou um tempo considerável. Mas mesmo assim, a quantidade de cidades, de lugares por onde ele viajava, as distâncias que ele percorria numa época em que não havia meios de transporte como hoje. Ele não podia pegar um avião e em 2 horas estar em outro lugar. As viagens eram muito perigosas, eram viagens em navios precários, outras eram por terra, com camelos, enfim. Era uma viagem dura, era difícil você circular
de uma região para outra. E uma hora ele está aqui com os gregos, outra hora ele está ali na Ásia, outra hora ele está já em outra cidade, e você vê ele passando de um lugar para outro, ficando algum tempo somente o suficiente para firmar, para pregar o evangelho e firmar alguns convertidos ali, alguns discípulos. Então ele deixava aquele grupo e já ia adiante, né? Depois ele faz, como nesse caso aqui, ele está fazendo já uma viagem de retorno, em que ele passava pelas cidades onde ele já tinha pregado o evangelho, para ver como é que estavam as igrejas e fortalecer os irmãos. Mas a quantidade de cidades, a quantidade de viagens e o resultado positivo que ele tinha em cada viagem, embora tivesse perseguição, ele tinha sempre um resultado positivo de que muitas pessoas se convertiam, inclusive pessoas importantes, muitas vezes o chefe da sinagoga onde ele estava pregando, etc. Então, você vê um ritmo alucinante. Um ritmo alucinante. É comum a gente ver, por exemplo, hoje em dia, um missionário ir para um lugar e passar a vida inteira naquele país ou naquela região. Porque o trabalho é extenso, ele exige solidificação, ele exige muitos anos de trabalho. Com Paulo não foi assim, não. Ele chegava em cada lugar, havia sempre uma adesão de muita gente, havia também muita perseguição, inclusive ele às vezes tinha que ir de cidade em cidade para escapar dessa perseguição, mas o volume de trabalho que ele fez é absolutamente impossível da gente até compreender. Não é? Pensando nos dias de hoje, você vê como é difícil a gente conseguir fazer um trabalho evangelístico, consolidar as pessoas, firmá-los, ir para outro ambiente, começar novamente a pregar. Tudo isso daqui, gente, é porque era um plano de Deus, porque era um momento exato, um momento preparado para que o Evangelho explodisse e alcançasse as nações. E graças a Deus que Paulo e seus companheiros foram tão ousados, foram cheios de Espírito e lançaram a semente do Evangelho de uma maneira tão rápida, ao ponto de, como aquele texto que nós lemos agora há pouco, eles dizem assim, esses que transtornaram o mundo, quer dizer, já estavam espalhados por todo lugar. Amém? Mas eu quero declarar sobre a tua vida também, que você seja ousado para pregar o Evangelho. É claro, nenhum de nós, nenhum missionário dos tempos modernos consegue se comparar ao que Paulo fez. Em algum sentido, aquilo ali é fruto de um momento exato em que Deus preparou todas as coisas para que fosse assim. Mas que você seja e deseje a cada dia mais ser uma pessoa que prega o Evangelho, que manifesta o amor de Jesus onde você chega, que as pessoas da tua vizinhança, da tua família, as pessoas que estão próximas de você, creiam, conheçam, através da tua vida, o poder que há no nome de Jesus. Amém? É por isso que nós estamos nessa campanha de intimidade com o Espírito, nós estamos buscando o mesmo poder do Espírito para que sejamos também cheios do Espírito, preparados para falar do amor de Jesus. Eu vou seguir um pouquinho adiante agora. Nós vemos a perseguição que se levantou contra Paulo aqui, mais uma vez, e aí no versículo 12 diz, sendo Galho procônsul da Caia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Veja aqui mais uma vez o pensamento intolerante, incapaz de dialogar com qualquer pessoa que trouxesse alguma novidade, né? E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus, se de fato houvesse aos judeus algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Ou seja, esse homem não deu acolhida, Galho não deu acolhida à acusação que os judeus estavam fazendo. No versículo 18, então, Paulo, tendo ficado ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito voto. E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu deles, dizendo, se Deus quiser, de novo voltarei a vós. E navegou de Éfeso. E assim ele vai o tempo todo, como eu disse, num ritmo tão alucinante, mudando de cidade em cidade, pregando no lugar, passava algumas semanas pregando no lugar, já pegava um barco, ia para um navio, ia para outro lugar,
E assim ele foi confirmando os discípulos e fazendo novos discípulos. Eu quero pular agora já para o próximo capítulo, 19. Diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando credes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Presta atenção uma coisa aqui. O Evangelho estava sendo pregado, mas de uma maneira muito dispersa ainda. Não havia uma organização, não é? Ao ponto de que havia aqui discípulos que tinham ouvido a pregação de João Batista, tinham sido batizados no batismo de João, mas ainda não tinham não tinham encontrado outros cristãos que os ensinasse a respeito do caminho de maneira clara. Então eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, gente. Né? Foi essa a resposta que ele deu. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Então veja que ainda embora tenha acontecido uma grande expansão do Evangelho, ainda é um momento de transição, onde nem todos tinham ouvido a palavra, onde alguns ouviram parte do Evangelho, souberam que Jesus morreu ali na cruz, mas não sabiam muita coisa mais, não tinham orientação a respeito do caminho. Nós não tínhamos igrejas com o ministério de ensino, não tinha ali o pódio com seus cursos, enfim, não havia uma organização da igreja ainda. O Evangelho explodiu muito mais rápido do que a organização que foi vindo gradualmente depois. Seguindo um pouco adiante, o versículo 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqui é um grande exemplo de como nós precisamos do poder do Espírito Santo. O texto começa mostrando que o poder do Espírito na vida de Paulo era tão exuberante que as pessoas até mesmo pegavam partes das vestes de Paulo, lenços dele, e levavam até enfermos, pessoas que não podiam vir até aqui receber uma oração porque estavam acamados em casa, por exemplo, né? Ou a uma longa distância. Então as pessoas levavam essas coisas, partes das vestes de Paulo, e aqueles que tocavam então eram curados. Veja bem, isso aqui é o poder de Deus sendo manifesto de uma maneira tão exuberante que sinais, milagres aconteciam com frequência. Não é à toa que as pessoas ouviam a pregação de Paulo. Realmente havia ali um poder do Espírito muito grande. Aí então, uns exorcistas judeus disseram: vamos fazer igual a ele. Se esse homem fala em nome de Jesus e os demônios saem, então vamos lá fazer a mesma coisa. Só que eles não conheciam a Jesus. Eles não conheciam o poder do Espírito, e por não terem a experiência com Deus, não terem sequer a experiência de conversão, obviamente não tiveram bom sucesso. Aqui o texto mostra, chega a ser engraçado, né? A maneira como a pessoa que estava ali possuída pelo demônio responde: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Então nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Amém? É quando nós estamos envolvidos pelo poder de Deus, quando a unção de Deus se manifesta na nossa vida, que as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil, eu diria até, né? A vida de Paulo não era fácil no sentido de que ele tinha muito empenho, muita dedicação,
mas o que tornava possível e até em alguns momentos fácil esse trabalho era lidar com as coisas no poder do Espírito. Você tentar fazer qualquer coisa, tentar fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito vai ser muito mais complicado. No versículo 21, você vê mais uma vez toda essa movimentação de Paulo e as perseguições que vão surgindo, né? Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Enviado à Macedônia, 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse, senhores, vós bem sabeis que dessa indústria nos vem a prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então aqui a gente percebe que a perseguição ao Evangelho nem sempre foi somente por um pensamento intolerante, por um tradicionalismo religioso. Muitas pessoas viviam da religião. Muitas pessoas viviam de explorar a idolatria. E aqui é um caso em que esse homem era um ourives e ele fazia ali da prata miniaturas do templo de Diana. Enfim, ele ganhava dinheiro com isso e muitas outras pessoas também viviam dessa maneira. Então ele conseguiu reunir pessoas para mais uma vez perseguir o apóstolo Paulo, perseguir a pregação do Evangelho. E mais uma vez a gente vê que no próprio relato dele, ele diz, olha, eles já chegaram em todo lugar, chegaram aqui também e estão questionando a nossa maneira de viver, questionando a nossa religiosidade, enfim. Como eu disse, o Evangelho sempre vai trazer algum tipo de incômodo para as pessoas. Aqueles que crerem, aqueles que entenderem o poder do Evangelho, aqueles que se dobrarem diante do nome de Jesus vão experimentar coisas maravilhosas, mas também sempre existirá aquele que vai perseguir, que vai se levantar contra. Nosso tempo está correndo aqui, eu vou pular para o capítulo 20, que é um capítulo que tem coisas muito importantes para a gente falar ainda nessa live. Paulo volta a Macedônia e Grécia. Depois, versículo 1, depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu e partiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto ter os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então aqui mais uma vez, né? Nem sempre Paulo escolhia os lugares onde ele queria pregar por livre e espontânea vontade. Em alguns momentos ele teve que sair ou mudar o seu rumo em virtude da perseguição que acontecia. Um caso interessante acontece depois, a partir do versículo 7, quando o jovem Eutico é ressuscitado. Primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, e certo jovem por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Gente, esse aqui é mais um desses textos que deixa a gente impressionado com esse ritmo alucinado que o apóstolo Paulo tinha. Veja bem, é Paulo quem está viajando o tempo todo, se cansando, sofrendo perseguição. Os irmãos estão ali. E no dia seguinte, era Paulo que ia partir em viagem novamente.
Então se eu fosse partir em viagem no dia seguinte, eu diria para os irmãos assim, pessoal, vamos acabar mais cedo a nossa reunião aqui que eu preciso descansar. Paulo não, ele estendeu a sua mensagem até a meia-noite. O próprio Lucas diz, não é, que ele foi bastante extenso, as pessoas estavam ali se cansando ao ponto de que o rapaz estava sentado na janela e dormiu e caiu da janela. O que é que Paulo faz? Vai lá, toma o rapaz, ele recobra os sentidos, dá a entender que ele realmente morreu e voltou a si ali. E o que Paulo faz? Gente, vamos parar com esse nosso encontro aqui, porque, olha só, até o rapaz caiu da janela já, eu acho que eu estou me estendendo demais. Não, ele continuou a madrugada inteira. Tiveram uma pequena pausa ali, diz que eles partiram o pão, etc. E continuou a sua mensagem, o seu ensino, até por toda a madrugada, sendo que no dia seguinte, naquele dia pela manhã, ele iria viajar novamente. Então eu quero dizer para você, esse nível de agitação que a gente vê aqui no apóstolo Paulo tinha sentido. Não era simplesmente fruto de uma pessoa exagerada ou coisa assim, não. Ele sabia que ele tinha pouco tempo para pregar o evangelho e que o mundo era o seu destino. Ele não podia simplesmente dizer, vamos fazer uma reunião de apenas meia hora, porque ele sabia que ele não teria outra reunião de meia hora para fazer com aquele pessoal, ele já ia para outra cidade. Então ele tinha que ser o mais intenso possível para que ele conseguisse fortalecer uma igreja numa cidade antes de ir embora para outra. Porque você imagina só, às vezes um pastor hoje fica anos pregando numa igreja. Ele vai embora, vai para outro lugar, entram pessoas ali com heresias, com pensamentos errados e transtornam todo um trabalho. Imagina você ficar ali uma semana ou alguns meses num lugar onde você acabou de pregar o evangelho, as pessoas se converteram, mas não houve tempo de ensiná-los, de formar liderança, não havia um seminário para cuidar daquilo, não havia organização. Paulo tinha que cuidar com muita intensidade para que as pessoas ficassem maduras muito rápido. Elas tinham que ser fortes muito rápido. Elas tinham que absorver o entendimento da palavra muito rápido. É lógico que contávamos ali com o poder do Espírito, mas o amadurecimento exige ensino, exige conhecimento. E então essa intensidade de Paulo fazia muito sentido. Mais uma vez, Paulo viaja e continua o seu trabalho. E eu quero pular ali para o versículo 17, onde de Mileto ele mandou chamar a Éfeso os anciãos da igreja. Esse é um texto importante para a gente dar uma olhada. Eu vou ler para vocês a mensagem de Paulo a eles. Versículo 18. E tendo eles chegado, disse-lhes, vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que cheguei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis agora, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós.
Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Gente, esse discurso de Paulo é um resumo de tudo que nós estamos falando. É um resumo do livro de Atos. Mostra como ele viveu de maneira intensa para cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, como ele tinha plena consciência de qual era a sua missão como apóstolo de Jesus. Ele tinha plena consciência de todas as perseguições que ele sofreria, ele tinha consciência de que ele seria preso em alguns momentos, ele sabe que depois de pregar numa igreja vão surgir falsos mestres, por isso ele se dedicava tanto ao ensino também. Ele precisava evangelizar e ao mesmo tempo ser um grande mestre. Hoje em dia nós temos evangelistas, temos mestres, temos apóstolos, naquela época já também, obviamente, mas Paulo tinha que fazer todo esse trabalho como um missionário. Ele pregava o evangelho e tinha que fortalecer aquelas pessoas rapidamente para então seguir adiante. E ele mostra também a sua integridade em pregar o evangelho na sua inteireza. Ele diz, nenhum conselho de Deus eu deixei de anunciar para vocês. Eu sempre preguei a palavra de uma maneira completa. Aqui mais um ensino para os nossos dias, né? Hoje em dia você tem um leque de opções aí para escolher. Eu quero ir numa igreja mais avivada, eu quero ir numa igreja que tem mais ensino, eu quero ir numa igreja pequena, onde a comunhão é mais fácil, ou eu quero ir numa igreja grande, e você escolhe o evangelho conforme o seu gosto e a sua necessidade. Eu vou para uma igreja onde pregue muito para as necessidades humanas, fale muito das nossas emoções, etc., um lugar onde eu vou receber ânimo, ou eu vou para uma igreja onde se prega compromisso com Deus, seriedade. O que eu quero? Bom, você devia querer o evangelho completo, amém? Porque é isso que Paulo disse. Ele pregava o evangelho completo. Ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Então uma igreja precisa pregar todo o evangelho. Quem prega somente uma parte, quem prega somente cria uma versão do evangelho que na verdade não é o evangelho de Jesus, mas acaba se tornando um evangelho parcial, um evangelho onde outras coisas serão omitidas. E omitir algumas coisas e se fixar num foco só é uma das maneiras como o diabo consegue enganar muita gente. Paulo pregava todo o conselho de Deus e você precisa buscar o evangelho também na sua inteireza. Amém? Se você usar essa semana somente esse texto, essa palavra de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso, para que você medite um pouquinho sobre a tua vida, sobre como Deus pode te levantar, te abençoar, te usar, eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado. Eu diria que esse é o texto central, se a gente fosse escolher aqui do capítulo 17 ao 21, um texto central, um resumo, eu ficaria com esse texto aqui de Atos 20. Amém? E para a gente terminar aqui, quero só fazer uma passagem rápida pelo capítulo 21, porque nós vamos ver aqui Paulo chegando a Jerusalém e sendo preso ali. Eu vou ler o texto para vocês, tá bem? Assim aconteceu que, separando-se deles, navegamos e correndo em direitura, chegamos a Cós e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Eu vou pular um pouquinho esse trecho aqui. Vou para o versículo 4. Havendo achado os discípulos, demoramo-nos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos, e despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Depois nós vamos seguir adiante e vamos ver que no versículo 8, partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo,
e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, rogamos-lhe, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. E como não se deixasse persuadir, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor, e calamo-nos. Então, aqui nós vamos ver que Paulo, na sequência do texto, de fato vai ser preso. Mas veja bem, Ágabo é um profeta, um homem de Deus, e ele faz aquela encenação ali com o cinto de Paulo, amarrando suas mãos, seus pés, e dizendo assim: assim vão fazer com o dono desse cinto em Jerusalém. Os irmãos, amando a Paulo, queriam que ele desistisse. Mas a resposta de Paulo mostra que ele tinha muita convicção e o Espírito de Deus já o tinha preparado para todas as coisas. Esse é um excelente ensino para a gente sobre como lidar com profecias. Ágabo não disse: Paulo, não suba a Jerusalém, Deus está dizendo para você não ir. Ele disse que Paulo seria preso. Os irmãos, movidos pelo amor, pela emoção, queriam impedir Paulo de ir a Jerusalém. Mas Paulo não era dirigido por profecias. Acima das profecias estava o testemunho no seu coração do que Deus já havia falado com ele. Ele tinha convicção no seu espírito de qual era a vontade de Deus. E ele disse assim: olha, Deus já me falou isso. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, Deus está falando isso para vocês, para preparar vocês para entender o que vai acontecer. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu estou pronto a ser preso, a ser morto se for necessário, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu quero dizer para você, em relação à profecia, Deus usa a profecia ainda hoje. Profecia é um dos dons do Espírito Santo. Infelizmente, nós vemos nos nossos dias muitos desvios e pessoas sendo conduzidas, sendo enganadas porque se submetem a ser dirigidas pela palavra de um profeta. Você não pode ser dirigido pela palavra de um profeta, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. A profecia, ela vai testificar algo que Deus falou no seu coração. Se alguém lhe diz: olha, você vai sair daqui e vai para outro lugar, você precisa orar e saber se Deus está falando aquilo no seu coração. Você não pode aceitar cegamente, sem uma avaliação, uma palavra de profecia. Infelizmente, há muitas pessoas que profetizam coisas e estão na carne, às vezes até bem intencionadas. Os irmãos ali estavam muito bem intencionados, queriam poupar Paulo do sofrimento, mas Paulo tinha a direção do Espírito e ele sabia o que devia fazer. Então, eu quero concluir hoje aqui a nossa live com esse ponto do Salmo 21, de Atos 21, que eu acho muito ilustrativo para a gente de como a gente pode lidar com a questão dos dons espirituais da profecia. Deus usa os dons hoje, com certeza, e nós precisamos muito deles. Todos os dons? Todos os dons. Não existe nenhuma base, nenhum motivo para a gente descrer de nenhum dos dons espirituais nos dias atuais. Tudo que havia no tempo de Atos, no tempo de Paulo, há hoje também. Ainda existe perseguição, ainda existe necessidade de pregar o Evangelho, ainda existe necessidade de ministrarmos no poder do Espírito. Então não mudou nada, gente. E não há motivo para a gente rejeitar nenhum dos dons, nem muito menos a unção do Espírito Santo. Mas tudo precisa ser feito realmente debaixo de uma direção de Deus. Profecia é importante, mas tenha no seu coração a convicção da vontade de Deus. Ande em comunhão com Deus, ande em comunhão com o Espírito. Se você estiver andando no Espírito, você vai conseguir discernir as outras coisas. Quando você receber uma palavra, você vai saber se aquilo é de Deus ou não, você vai interpretar as coisas corretamente e ninguém nem nada vai te tirar da vontade de Deus. Amém? Então, eu quero concluir esse momento aqui, agradecendo a você que participou, vocês que vão assistir depois. Na próxima semana continuamos. O tema da próxima semana nessa nossa campanha de intimidade com o Espírito vai ser sobre jejum. Que você seja muito abençoado com todos esses ensinos. Coloque em prática o que você está recebendo e eu tenho certeza de que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Amém? Deus te abençoe.